Quando nós pensamos que somos muita coisa e que não precisamos de ninguém, não precisamos nem de Deus, quando nós achamos que somos muita coisa e Deus vai precisar trabalhar no nosso caráter, vai precisar trabalhar no vaso. Nós nem sempre gostamos de passar por adversidades na vida. Situações em que Deus vai tratar o nosso caráter. Situações em que Deus vai nos quebrar como vaso nas mãos do oleiro. O ato de quebrar o vaso, o ato de Deus precisar trabalhar no nosso caráter. Porque muitas vezes nós somos guiados por nosso ego. Somos soberbos, temos um ego inflado e pensamos que somos muita coisa. E então Deus, ele observa, ele te ama, ele olha assim, eu preciso trabalhar na vida do meu servo, da minha serva, que precisa ser mais humilde para ser abençoado. Nos tempos das redes sociais, nos tempos da ostentação, em que as pessoas gostam de ostentar na internet, mostrar aquilo que não tem, e se tem, quer ostentar. Isso entrou no meio religioso, mudando a consciência cristã dos irmãos. E se prega por aí o evangelho ostentação, em que você vê igrejas cobrando ingresso, você vê igrejas com área VIP, coisas que não condiz com a realidade bíblica. Imaginem o apóstolo Paulo entrando em um recinto, entrando em uma igreja dessas. Qual seria a reação de Paulo? Qual seria a reação de Cristo entrando em certas igrejas por aí? O Cristo que arrancou do chicote, enchicoteou os cambistas e disse: vós tem feito da minha casa covil de ladrões. Qual seria a reação de Cristo nos tempos atuais? O tempo das igrejas VIP, do evangelho falsificado e da mercadoria sem nota. Qual seria a reação dos apóstolos e da igreja primitiva, que a preço de sangue conquistou o galardão, ao se deparar com a realidade da igreja do século XXI? É lamentável. E vivemos o tempo da ostentação. Mas muitas vezes Deus, ele vai trabalhar nos vasos. E o processo de ser trabalhado por Deus não é um processo fácil. Processo de ser quebrado. Vai doer, vai machucar. Mas o oleiro vai fazer um vaso segundo bem lhe parecer. É porque nós somos cheios de achismo, né, irmãos? É do nosso jeito. Do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. É do meu jeito, não é do jeito de Deus. Mas quando o vaso se quebrou na mão do oleiro, o oleiro
fez outro vaso, segundo bem lhe parecer. Deus, ele se responsabiliza pela sua igreja. E o pai, ele corrige o filho que ama. A tua vara e o teu cajado me consolam. E muitas vezes Deus, ele vai trabalhar nas nossas vidas. E nós precisamos ser suscetíveis à voz de Deus, ao trabalhar de Deus, perceber quando Deus está trabalhando, ver, não, é isso aqui que eu preciso mudar? Então vou mudar. Vou fazer segundo bem lhe parecer, Senhor. Não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. Porque quanto mais há resistência em nossas vidas, mais será a força empenhada da parte de Deus. O oleiro trabalha no vaso sobre as rodas. E o vaso é de barro. Observe que você pode encontrar por aí muitos tipos de vaso. De ferro, de prata, de porcelana. Vasos de inox. Mas esse vaso aqui, especificamente ao qual eu vou falar, é de barro. E a Bíblia fala de um artesão, um oleiro. O artesão, ele trabalha ali na sua peça, como numa obra de arte. Ele está fazendo. E ele vai precisar, em muitas situações, refazer os vasos, porque eles se quebram nas suas mãos. E quando Deus fala com o profeta Jeremias, no capítulo 18, então ele se compara a um artesão, a um oleiro, e a casa de Israel como vaso. O vaso se quebrou, foi nas mãos do oleiro. E ele fez outro vaso segundo bem lhe pareceu. É muito melhor estar nas mãos do oleiro, na presença de Deus, do que andar de lá para cá, de cá para lá, sem rumo, sem direção. O rei Davi, muitas vezes, quando ele pecava ao Senhor, quando ele recebeu a mensagem do profeta Natã, do seu pecado, ele falou ao Senhor: aleluia! Eu prefiro estar nas mãos do Senhor, porque muitas são as tuas misericórdias. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, meus irmãos. E as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. É melhor estar na presença de Deus do que fora da presença de Deus. Quer dizer, Deus está em todos os lugares, né? Mas é melhor estar nas mãos do oleiro. Se com Deus está difícil, imagina sem Deus. A coisa piora. Jeremias capítulo 18, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá eu falarei, eu te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Deus falando com o profeta Jeremias. E Deus fala: desce à casa do oleiro. Levanta-te, Jeremias. Desce lá à casa do oleiro. E lá eu falarei contigo. Te farei ouvir as minhas palavras. Deus poderia muito bem falar com Jeremias em palavras. Mas Deus queria falar com o profeta de outra forma. Queria que o profeta visse a cena do oleiro trabalhando no vaso e meditasse naquela cena e falar com o profeta através desta situação. Então o profeta foi, desceu à casa do oleiro, e lá estava o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas.
Enquanto a roda girava, o oleiro estava ali trabalhando no vaso de barro. Vasos para serem feitos precisa ser barro escolhido, barro de cerâmica. A matéria-prima é especial. Muita gente é chamado, mas poucos são os escolhidos. E a sua qualidade ela vai definir de acordo com a sua trajetória, a sua história. No desenrolar dos acontecimentos, você vai mostrando quem é e para que veio. Qual a sua qualidade? Qual é a qualidade da sua matéria-prima? E qual é a sua resistência? Aquele vaso ali era de barro, barro de cerâmica, fácil de quebrar. E de repente aquele vaso ele se quebra nas mãos do oleiro, nas mãos de Deus. É melhor estar na mão de Deus do que em outro lugar. Se com Deus está difícil para você, sem Deus é pior ainda. E ali o vaso se quebrou. Nas nossas vidas, quando tudo se quebra, algumas situações elas caem por terra, como uma torre que é quebrada e cai por terra. Passamos por esta situação em nossas vidas. Quando o vaso é quebrado, parece que é o fim. Parece que não tem mais jeito. Parece que acabou para nós. E o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. E o oleiro fez outro vaso, segundo bem lhe parecer. Quando parece que é o fim, meu irmão, quando parece que não tem saída, parece que não tem mais jeito para as nossas vidas, para nós, para nossa família, para os nossos projetos, então vem o oleiro e reconstrói tudo novamente. Só que aí quando ele refaz, quando tem um recomeço, um novo início, já vem bem melhor do que a primeira situação. Ele faz segundo bem lhe parecer. Tinha um defeitinho aqui, outro ali. Mas já o vaso novo que Deus faz, ou que o oleiro fez, ali a partir daquele que se havia quebrado nas suas mãos, daquela mesma matéria-prima, era o mesmo vaso. É em você mesmo, é você que Deus vai fazer. Acabou tudo, foi tudo destruído, você olhou e pensou, é o fim, não tem mais jeito para mim. Acabou. São apenas aparência, porque o oleiro vem e refaz tudo novamente. Mas o segundo estágio é bem melhor do que o primeiro. Significa que a glória da segunda casa será bem maior do que a da primeira. Confie em Deus. Confie no oleiro. Não é do jeito que você quer. Não é na hora que você quer. É do jeito de Deus. É do jeito do oleiro. E ele vai fazer segundo bem lhe parecer. Queira o teu adversário ou não. Porque muitas vezes o teu inimigo vai olhar para você quando você está todo quebrado e vai declarar e vai lançar sentenças e decretos e vai dizer, acabou para ela, acabou para ele, é o fim. Mas não contava o teu adversário, que você está nas mãos do oleiro. E o oleiro vem e refaz novamente o vaso que se havia quebrado nas suas mãos. E a glória da segunda casa é bem maior do que a da primeira. E Deus estava falando com Jeremias através daquela cena que ele contemplava diante dos teus olhos. Aleluia. Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós, ó casa, fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa
de Israel. Quando Deus quer fazer, Ele faz, e ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e a ninguém deve explicação. É Ele quem refaz. Ele quem restaura. Quando tudo parece dar errado para você, parece que é o fim, então chega o oleiro e refaz. O teu inimigo vai se enganar quando vai pensar que, olha, acabou para ela, acabou para ele. Mas quando olhar, vai ver simplesmente o oleiro restaurando o vaso que havia sido quebrado nas mãos do oleiro. Se quebrado nas mãos do oleiro. Muitas vezes não vão entender o teu milagre. Não vão entender como é que o vaso foi refeito. Não vão entender como é que a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Aleluia. Não vão entender porque Deus fala com o profeta, às vezes no desenrolar dos acontecimentos, como falou com Jeremias. Ele contemplou aquela cena e viu, e Deus estava falando com ele. Às vezes você vai precisar olhar algumas coisas, meus irmãos, fazer um apanhado geral da situação e meditar no que aquilo significa. Quando parece que é derrota, parece que é o fim, mas então o oleiro refaz novamente o vaso que havia se quebrado nas suas mãos, segundo bem lhe parecer. Aleluia. Deus vai confundir o seu adversário. Primeira lição. Segunda lição. Quando parece que é o fim, é o recomeço. Glória a Deus. Terceira lição. O vaso é de barro. Um material fácil de se quebrar. Se for de ferro, de bronze, ou material mais resistente, a força empenhada será maior, porque o oleiro precisará trabalhar no vaso muitas vezes. Maior a força empenhada, maior a dor que você sente. As dores. As dores do vaso se quebrar. É o processo. E Deus vai trabalhar. E você precisa confiar em Deus. Não é do seu jeito, não. É segundo bem lhe parecer ao oleiro. É do jeito de Deus. Não desanime diante das situações. Quando tudo parece que é o fim, você vai olhar e você vai declarar: eu não vivo por aparência. Não sou direcionado por aparência. Eu vivo por fé e não por vista. Quando o cenário parece um cenário de destruição, tudo se quebrou, parece que é o fim, são apenas aparência, porque o cenário difícil é o cenário perfeito para o milagre acontecer na tua história. O cenário perfeito para a reconstrução. E a palavra que eu tenho para você é: tem reconstrução. E é da parte de Deus. Não se desanime com as dificuldades. O processo é doloroso, mas confie no processo, porque você está nas mãos do oleiro, e não é do jeito que você quer, mas é do jeito que Deus quer. E Ele vai refazer a tua vida, reconstruir o vaso, segundo bem lhe parecer. Você não vai entender nada quando está tudo desabando. Você vai pedir para parar, vai falar: mas Deus está doendo. Eu não suporto mais. Aguenta o processo para viver o propósito. Suporte o processo, meu servo, minha serva, porque você precisa ser curado. Você precisa ser tratado. E eu vou tratar. Vou colocar o dedo na ferida. Vai doer. Vai machucar, mas você será curado. Você não estará entendendo nada, mas confia no processo mesmo sem entender. Suporte o processo para viver o propósito. Tome posse da tua vitória, porque Deus está trabalhando. Ninguém vai saber explicar, você não vai entender, mas você precisa confiar mesmo sem entender. É milagre de Deus.
Milagres de Deus não se explicam, milagres de Deus se vivem. E você vai declarar: eu estou vivendo um novo tempo na minha história. Eu vivo o tempo do milagre. Eu estou na mão do oleiro e ele está reconstruindo a minha vida. Ele está reconstruindo a minha história. Ele está restaurando e eu confio no meu Deus. Tome posse, porque Deus faz aquilo que mãos humanas não podem fazer. Deus abençoe.